Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. 21 de fevereiro, gente. Daqui a pouco é março já. Eita, como o tempo está voando. Eu vi uma matéria sobre isso, né? Como o tempo está passando rápido, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, né? A natureza e tudo isso, né? Tanta coisa que a gente tem que ficar bem esperto, né, nessas questões, como diz a palavra de Deus, né, que Jesus virá como um ladrão, né? Ele não avisa, ele não vai bater na sua porta e falar, ó, eu tô chegando, não. A gente tem que ficar percebido, né? Deixar nossas lamparinas acesas com azeite, né? Com azeite e continuar vivendo nossa vida, mas sempre atentos, né? Precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Então vamos orar, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 1 João 4, né? No capítulo 4, de 1 a 6. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, te rendemos graça, adoração e louvor e te agradecemos por mais uma manhã, mais um dia, Senhor. Mais um dia que as suas misericórdias são renovadas, mais um dia, Senhor, que teu amor é renovado sobre nós, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a amar, meu Deus, como o Senhor nos ama, com este amor imensurável, com este amor maravilhoso, verdadeiro e único. Senhor, nós aqui na terra, Senhor, que conhecemos o Senhor, que andamos com o Senhor, confessamos que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Que Jesus veio em carne, padeceu por nós, derramou seu sangue naquela cruz, por amor a nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, e está se preparando já para voltar, para buscar a sua igreja, para buscar os seus, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a mantermos firmes a nossa fé, nossas lamparinas cheias de azeite. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, a testemunhar do Senhor onde quer que o Senhor nos levar, a sermos, a Deus, em nome de Jesus, canal de bênçãos em tuas mãos, a testemunharmos do Senhor. Ajuda-nos a sermos luz do mundo, sal da terra, fazermos diferença aqui, Senhor, para que outros vejam através de nós, vejam o Senhor. Ó Deus, que sejamos verdadeiramente cartas vivas, Senhor, que sejamos verdadeiramente a tua palavra viva, Senhor. Que os outros possam ler em nós o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a tua força. Ajuda-nos, Deus, a testemunhar do Senhor onde quer que o Senhor nos levar. Ensina-nos, Deus, a orar como convém. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós o óleo precioso da tua unção e fala conosco nesta manhã, Senhor, através da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai amado, neste momento. Abençoe aqueles que virão, aqueles que ouvirão depois. Abençoa, Deus, cada família representada aqui, com cada irmão desses que está aqui, Senhor. Esteja derramando o teu óleo precioso sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nessa caminhada, Pai amado. Fortalece a nossa fé cada dia mais, Senhor. Essa é minha oração nesta manhã, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Glória a Evanilson. Deus. Amém. Então vamos começar com você, Lena. Lena Silva. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Tudo na paz? Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Amém. com lutas, estamos na paz. É isso aí. Glória a Deus, né? Glória a Glória a Deus. Deus. Ô, Lena, minha irmã, vamos orar. Orar pelos missionários, né? Como hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os falsos profetas, né, que pregam tantas heresias são faladas, né, hoje em dia, tantas falsas igrejas, né, minha irmã? Então, vamos pedir, né, que os nossos irmãos, né, os missionários, né, entre aspas, profissionais, né, aqueles que realmente saem, né? Vão para outros países, outras culturas, né? E muitas vezes nessas outras culturas eles não têm o conhecimento,
né, do cristianismo como nós conhecemos, né? Às vezes tem países, né, que até odeiam, né, até perseguem. Eu vi uma postagem de uma igreja, alguém me lembra aí onde foi que mataram não sei quantos, né, cristãos decapitados essa semana. Então, minha irmã, vamos orar pelos missionários, nossos irmãos que estão fora aqui do Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem, graças a Deus, ainda temos liberdade, mas tem países aí como a Coreia do Norte, né? Terrível, né? Terrível aquele país, né? Orar para Deus usar esses irmãos, né? Os missionários para levar a mensagem salvadora de Jesus e que o Espírito Santo possa tocar os corações de governantes, né? De líderes, para que isso seja transformado, para que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmã? Que Deus colocar no seu coração aí, vamos orar com você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. E hoje, quando eu acordei, Senhor, eu me lembrei que as suas misericórdias se renovaram, Senhor. E como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é amoroso e como o Senhor nos deixa constrangidos, Pai, com a tua bondade, Deus. O nosso coração não é bom, Senhor. Nós trabalhamos isso todos os dias, Senhor. Nessa manhã eu peço que o Senhor nos ensine aqui, como igreja, Senhor. É tão difícil a gente aprender sobre humildade e servidão, Senhor. Que o Senhor, sendo Deus, Pai, sendo Filho de Deus, Pai, o Senhor veio para servir, não para ser servido, Senhor, e para dar vida pelos seus, como diz Mateus 20:28. E nós temos dificuldade, Senhor, eu tenho dificuldade, Senhor, de entender isso, Senhor, sobre essa humildade, Deus, que todo dia contraria essa natureza humana que eu tenho, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui nós aprendemos, porque aqui nós compartilhamos as orações, Senhor, as nossas dificuldades e esperamos no Senhor, Pai, que o Senhor nos transforme, Senhor, todos os dias. E eu oro nessa manhã, meu Pai, pelos missionários, Senhor, que estão em todas as partes, Senhor, desse mundo, Senhor, nos lugares mais remotos, Senhor, que nós nem podemos imaginar estar num lugar como esse, Senhor. Oro, Deus, especialmente pelo Zezé, Senhor, que está fazendo essa viagem, Senhor, chegando à Mongólia. Acho que hoje ele deve chegar lá ou amanhã. E pensando, Senhor, nele sozinho lá, a Cris aqui com as crianças, mas sabendo que o Senhor tem os abençoado em todas as etapas, Senhor, desde o nascimento das gêmeas até agora, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor continue derramando sobre ele as tuas bênçãos, reafirmando esse chamado, esse ministério maravilhoso, Senhor. E que o Senhor supra, Senhor, todas as necessidades, Senhor, principalmente aquelas que nós não chegamos, Senhor, que é o coração, Pai, que é a falta dos amigos e familiares, Senhor, a falta da igreja mãe. E nos lembre, Senhor, todos os dias, Senhor, de orar por eles, Senhor. Em teu nome, Senhor. Abençoe, Deus, é, os irmãos que estão sendo perseguidos hoje, Senhor, os missionários que estão, Senhor, sofrendo algum tipo de perseguição, Senhor, como os nossos irmãos da República Democrática do Congo, Senhor, que morreram 70 irmãos, Senhor, decapitados. Jesus, isso angustia tanto meu coração, Senhor. É tão difícil imaginar, Senhor, que pessoas ainda sofrem dessa forma, Pai. E nós aqui, Senhor, temos uma vida tão confortável e nos esquecemos do Senhor por tão poucas coisas, Jesus. Seja com essa igreja, Pai, nesses lugares, Senhor, na Coreia do Norte, Senhor, na China, Pai. Seja com os nossos irmãos. E abençoe, Deus, aqueles que são de casa, Deus, como Tiagão, Edina, Senhor. Deus, a Kênia, mais o Rafa, Senhor, a Verinha, Jesus, os meus irmãos ali da Jocum, Senhor, todos, Senhor, sem esquecer de nenhum, porque o Senhor não esquece, Senhor, derrama hoje, Pai, óleo novo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela nossa igreja, nos desperte, Senhor, para esse cuidado integral, Pai, para esse cuidado, para esse olhar inteiro, Senhor,
sobre os nossos missionários, Senhor, e que nossa igreja também entenda que também somos, Senhor, missionários aqui, Senhor, onde estamos plantados, Senhor, no trabalho, na rua, Senhor, na igreja. Também temos que cumprir esse chamado, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, Helena. Amém. Amém. Helena, Deus te abençoe. Amém. Tiagão, você pode orar agora, meu irmão? Tiagão, né, um dos missionários que está aí tá lá na Espanha, né? E, Tiagão, nós vamos orar com você agora. Essa semana a Enilson me mandou uma mensagem da Quênia, do Rafa, né? Lá na França, aniversário do Matias. E que o Matias estava com Aham. muita saudade das crianças e tal, né? Pediu para gravar um vídeo, aí algumas crianças gravaram, né? Aí eu enviei, foi muito lindo, né? Muito bonitinho Uhum. isso, né? Então, Tiagão, você, né, que tá fora aí, eu sei que muitas vezes sente saudade, né? As meninas, a pipoca aí, vocês, né? Então, Tiagão, eu vou pedir para você orar, né, para Deus fortalecer vocês, né, como missionários, né? Você que está aí na labuta, está aí atendendo ao chamado, né? E, e que Deus dê a cada um de vocês, né? Força, discernimento, sabedoria, porque não deve ser fácil estar em outra cultura, né? Com pessoas com pensamentos, com uma cultura totalmente diferente da nossa. E é isso. Que Deus colocar no seu coração. O principal é que Deus fortaleça vocês cada vez mais e dê o discernimento e sabedoria para que vocês possam ser usados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, mais uma vez obrigado pela sua misericórdia, sua graça que o Senhor renovou a nós essa manhã. Louvado seja teu nome, Deus. Coloco diante do Senhor, a partir de mim, da minha vida, dos meus outros amigos missionários, dos outros missionários pelo mundo que eu não conheço, os missionários da VID, da Jocum. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer esse aquecimento de coração, que o Senhor possa trazer esse abraço quando a saudade bate, que o Senhor pode trazer esse carinho quando a gente sente falta do abraço do pai, da mãe, dos amigos. Ó Senhor, só o Senhor mesmo. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou isso, que o Senhor nos chamou a ter essa vida diferente, especial, vamos dizer assim, Senhor, fora, longe da nossa cultura. Eu te agradeço por isso demais, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Te peço sabedoria sobre as dificuldades, te peço estratégia para o evangelismo, né? Cada país com a sua necessidade, cada país com a sua dificuldade, mas sabemos que o Senhor é Deus sobre tudo, Deus. Obrigado que o Senhor nos chamou desde a origem, desde o princípio, desde a criação, para uma vida eterna, Deus, para um propósito eterno. Então, nós vamos cumprir o propósito do Senhor aqui. Nos ajude a cumprir esse propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Abençoa o Rafa e a Kenny em especial, o Matias, que fez aniversário, o Thomas. Que bênção, Matias, ter sentimentos, sentir saudade. Isso é maravilhoso, porque ele é vivo, ele é um filho de Deus, ele é um missionário, ele está ali, ele completa o chamado que o Senhor chamou para aquela família. Isso é maravilhoso, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Te peço a provisão necessária de cada dia, o pão nosso de cada dia, o vinho de cada dia, o trigo de cada dia, Deus. Venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a Vide e a Jocum Cerrado aí, a Jocum Vigo aqui, que a partir de nós podemos levantar mais missionários, mandar mais gente para a Seara. Assim, em nome de Jesus, Pai. Nós choramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Amém, Amém. Tiagão. Obrigado, Tiagão. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Tilaécio, vamos orar agora, Tilaécio, pelas crianças, né? Nossas crianças, as crianças ao redor do mundo, né? Crianças que passam necessidades, crianças no meio das guerras. Eu fico imaginando, meu Deus do céu,
né? Eu fico imaginando a cabecinha deles, né? Crianças que gostam de brincar, né? Essa semana eu comecei como voluntário lá no projeto Escola da Vida, lá na igreja ICVN, Igreja Cristã Visão Missionária. Até a mãe do André, o André da Fabiana, ela é pastora lá. Então, um trabalho muito bonito. O trabalho lá acontece de segunda a sexta, mas na quarta-feira é a Escola da Vida, né? Esse projeto Escola da Vida, que é muito parecido com o Sábado Luz, né? As crianças vão para lá, e lá é horário de manhã e tarde, né? Então, são muitas crianças. Cada sala lá tem 18 crianças. São mais ou menos 4 salas com 18, 16 crianças. Imagina, muita gente, né? Muito menino. E que Deus, né, Tilaes, Deus possa abençoar. Deus possa, não, Ele pode, né? Ele abençoa, né? Que Deus abençoe as crianças ao redor do mundo, as crianças em necessidade, as crianças que são machucadas, né? Tanto moralmente quanto fisicamente. Que Deus cuide cada vez mais, que Deus levante pessoas para ajudar as crianças, né? E então, Tilaes, Deus colocar no seu coração, vamos orar pelos pequeninos, né? Que dos tais é o reino de Deus, como diz Jesus, e precisamos nos tornar como elas, né? Um coração puro. Vamos lá com você, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, esse assunto ele tem sido tão profundo para nós nesses últimos tempos, nesses últimos anos, para essa igreja e tantas igrejas. O Senhor tem nos despertado, ó Deus, para olhar com mais coração, com mais amor, com mais dedicação sobre a vida das crianças, ó Pai. E não só aqui na nossa igreja, nossa comunidade local, mas, ó Pai, alcançar e receber todas aquelas crianças que o Senhor quer que a gente cuide, que a gente alcance. E saber, ó Deus, que eu não preciso ser um professor, eu não preciso ser um pai, eu não preciso ser uma mãe, eu preciso amar, eu preciso só ter amor e aonde eu encontrar uma criança, ó Pai, o Senhor pode usar a vida de cada um em prol daquela vida, ou das vidinhas, né? Assim como o Senhor tem usado de vez em quando o Evandro em outros lugares, outros irmãos e irmãs. Pai, em nome de Jesus Cristo, só basta ter disposição, Pai, para cuidar um pouco mais e levar desse amor na vida dessas crianças, ó Pai, que a gente sabe sim, ó Deus, que aqui no Brasil a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas a gente sabe que pelas notícias, o olhar de uma criança, muitas vezes uma tristeza ali de algo, uma ferida escondida ali que nem ela consegue falar. E a gente, mais uma vez, Deus, eu lembro aqui, que já ouvi aqui nessa oração aqui, e às vezes a gente está preocupado com tantas coisas inúteis, pequenas, fúteis, e deixa de olhar para o sentimento, a dor de uma criança e ajudá-la. E eu tenho certeza, Pai, que a partir dessas ações, essas atitudes, quando a gente se preocupa com a criança, que a gente se ajuda, ó Deus, nós somos ajudados sem perceber, e não é barganha com o Senhor, mas é assim que as coisas acontecem. É assim que a nossa fé é fortalecida, é quando a gente se doa, ó Deus. Não é querer mostrar algo para o Senhor que é capaz, não, é se entregar às tuas mãos, à tua vontade. Então, Senhor, em nome de Jesus, alcança sim, ó Deus, vidas que querem, estão dispostas, ó Pai, a ajudar uma criança no dia de hoje. E eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, por favor, não me deixe passar, ó Deus, diante de uma criança, de uma necessidade que ela esteja, ó Deus, que eu não possa te ouvir e ajudá-la, com sabedoria, com entendimento e com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, 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 Deus. Laer. Amém, amém, Laércio. Amém. Glória a Deus. Amém.
Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar agora pela nossa igreja, Missão Vide, né? Que tenhamos um olhar de Jesus para as vidas, né? Para as famílias, para Uberlândia, para a região onde Deus nos colocou, que cada vez mais sejamos testemunhas do Senhor Jesus neste local, né? Onde está a nossa igreja, na zona rural, aqui perto, né? De toda essa região, né? Então, eu queria pedir o pastor Alain. Você pode orar agora, pastor Alain? Posso sim. Então, vamos lá com o senhor. Bom dia, pastor. Vamos lá. Bom dia. Querido Senhor, nosso amado Deus, nosso Pai, nosso Salvador, Tu és tudo na nossa vida, Senhor. A razão do nosso viver é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu a partir da morte, da ressurreição, do dom de Jesus Cristo, que prometeu o Consolador, o Confortador, o Advogado, e o enviou, e ele habita em nós hoje. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor meu Deus, que a tua graça, que é muito melhor do que a vida, venha sobre a cidade de Uberlândia, Senhor. Obrigado porque eu tenho tido a oportunidade de orar com o vice-prefeito e seus assessores e temos pedido por essa cidade. Eu creio que essa cidade, no reino espiritual, está tendo mais força, porque muitas pessoas estão orando com sinceridade. E, Senhor, como o Evandro disse, o Laércio disse, a Lena disse, todo mundo que orou, enfatizou, nós queremos ser parte disso, Senhor, para a glorificação do Teu nome acima de tudo e para o nosso próprio bem e alegria. Ó Senhor, oramos pela paz de Jerusalém e oramos pela paz de Uberlândia, porque na paz da cidade nós teremos paz, diz a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, abençoe as autoridades, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e todas as autoridades, Senhor, todas as autoridades desta cidade, e que nós tenhamos uma hierarquia respeitosa, em unidade, e assim a unção do Senhor virá nessa unidade. Ó Senhor, abençoe a tua igreja, tanto a Vide como as igrejas de Uberlândia, o Compaz, os pastores, a fim de que sejamos um no Senhor, mesmo diferentes, ó Senhor, que beleza é chegar ao Compaz e ver tanta diversidade, mas ao mesmo tempo amizade, alegria, respeito, e isso agrada o teu coração. Faz isso a partir de nós na Vide, Senhor, e derrama sobre a nossa cidade um óleo novo nesse ano de 2025. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, amém. pastor Alain. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bonde, meu querido irmão. Vamos lá pelos irmãos, né? As pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por algum problema, né? De enfermidade, seja física, espiritual, emocional, né? Orar por essas pessoas, né? E agradecer por aqueles que já estão bem, né? Então vamos lá com você, meu irmão, em nome de Jesus. Ok. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos mais uma vez, gratos a Deus pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua companhia, Senhor. Como o Senhor disse a Paulo, a sua graça, a tua maravilhosa graça, basta, ó Deus. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor derrama sobre nós tantas bênçãos, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós, ó Deus, autorizados por Jesus, teu Filho, chegamos até a tua presença. Vai interceder, ó Pai,
em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, estão padecendo. Tem aí a Carla, a filha da Badia, funcionária do Saulo, que passou mal nessa noite, e ela representando aí as crianças que têm passado mal com tantas coisas da, dessa época do ano, tantas viroses, tantas coisas estranhas que do nada acomete principalmente crianças mesmo, mas no geral também todo mundo. Então abençoe, ó Deus, coloca a tua boa mão lá sobre ela. Também sobre o Justino, o irmão da Marlene, né, que é a mãe do Tiagão, está aí conosco. Coloca a tua boa mão sobre ele lá na dificuldade, assim. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que ele necessita nesta hora, como o Tiagão pediu aí. Então, coloca a tua boa mão, ó Deus, porque o Senhor é que é o único que pode dar uma solução. Também sobre a Raquel, a irmã da Clarice, que está com uma doença dessa época também, Senhor, uma dengue, e está hospitalizada. E tantos, ó Deus, nessa época, por uma coisa tão simples, que é não deixar uma água parada e o mosquitinho ali prolifera. Responsabilidade nossa, Senhor, culpa nossa, como, sei lá, falta de cuidado de cada um. Uma coisa tão simples que poderia ser minimizada, pelo menos. Mas abençoe a vida da Raquel e assim representando todos que estão com dengue. E são muitos, ó Deus, são muitos. Coloca a tua boa mão e o teu cuidado sobre os demais, ó Deus, que estão aí também, na nossa lista, tantos na lista. Voltamos a orar pelo Datimba, né? Também pelo Luiz Henrique, que a Carmelita pediu, né? Que teve uma fratura exposta na perna. E temos visto, ó Deus, no trânsito, a ignorância dos motoristas, ó Pai. Que ignorância muitas vezes, ó Deus. Tanto dos que estão de carro quanto que estão de moto. E temos visto tantas infrações, principalmente de motoqueiros. Não sei o que foi que aconteceu, mas com um acidente quebrou a perna. E vários têm morrido devido a essa imprudência no trânsito, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Também sobre a Maria das Graças, lá a pedido da Lara, né? Sofreu AVC. A Luciene, que está esperando uma cirurgia, como já temos orado. Não pode ficar esperando, Senhor. Intervenha, ó Pai, com misericórdia, com recursos, segundo o teu querer. E já te agradecemos por todos aqueles que estão se recuperando. Agradecemos aí pela vida do pastor Alain. E apesar das dificuldades dessas coisas aí da diabetes, está firme no Senhor, dia a dia mais firme no Senhor. E é isso que nós pedimos também para todos os outros, que busquem no Senhor a esperança, a fé, a paz, como já foi orado, a alegria do Senhor e força, ó Deus, para resistir nessas dificuldades da vida. E já te bendizemos, te agradecemos, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, amém. Amém, Muito Augusto. obrigado, irmão. Nossa última oração de hoje. Ruama, você pode orar, minha irmã? Ruama. Vamos orar por Posso. saúde espiritual, Ruama. Então, vamos orar por discernimento, que Deus nos dê discernimento, que hoje tem a ver com o tema que nós vamos falar. E é isso, Ruama. Em nome de Jesus, ora aí conosco, Ruama. Amém. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, Pai. Mais um dia diante do Senhor, mais um dia reunido em oração, mais um dia, Senhor, colocando mesmo diante do Senhor todas as nossas causas, Deus, e tudo aquilo que o Teu Espírito compartilha conosco. Obrigada por isso, Pai. Continue mesmo falando aos nossos corações, nos liderando, nos direcionando em oração, Pai. Porque não sabemos orar como convém.
mas que o teu Espírito possa mesmo compartilhar conosco, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, quero orar por cada um dos meus irmãos, pela minha vida e por cada um de nós, pela tua igreja, Senhor. Pedindo mesmo que o Senhor nos traga discernimento, clareza das coisas, que teu Espírito Santo nos ajude a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Nos renove a cada dia espiritualmente, Pai, nos fortaleça no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, então venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, trazendo mesmo o seu discernimento, a sua clareza, a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro e desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Deus irmão. te abençoe. Amém. Então vamos lá, né, gente? 1 João 4, de 1 a 6. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, irmãos? Então, o que quer dizer? O que o João está dizendo aqui, né? Que nós devemos pedir o discernimento de Deus, né? Discernir, para discernirmos os espíritos, se aqueles que vêm, né, confessam Jesus ou não, né? Sabemos que hoje em dia, para tudo quanto é lado, né, com essa coisa da internet, a gente vê cada heresia sendo pregada, né? Cada mentira com embalagem de verdade e as pessoas caindo no engodo do inimigo. Então, nós temos que pedir cada vez mais discernimento de Deus, né? Então, no capítulo 4 de 1 João, o autor, ele começa, né? Ele nos fala, né? Que devemos confiar no amor de Deus e que Deus se manifesta através de Jesus Cristo e que muitos, né, os falsos profetas não confessam que Jesus Cristo é Deus, né? Os muçulmanos dizem que Jesus Cristo foi um grande profeta. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, assim como os mormons distorcem, os testemunhos de Jeová distorcem, né? Não pregam verdadeiramente Jesus Cristo como nós conhecemos, que veio em carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz, ressuscitou, né? E ele é Deus, ele está vivo, ele é Deus, ele vai voltar, né? Então, o João fala sobre reconhecer os espíritos, ensinando que os espíritos que confessam Jesus como filhos de Deus são de Deus, enquanto aqueles que não confessam, aqueles que renegam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses são os falsos profetas, os falsos espíritos, né? Eles pertencem ao inimigo. Então, nós precisamos, né, ter esse entendimento na palavra de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, muito interessantes, que fala assim, ó, examine os espíritos, né? Isso é importante, nós examinarmos, porque muitos falsos profetas estão aí, pelo mundo afora, né? E precisamos, né, ver se eles realmente procedem de Deus. Essa é uma responsabilidade nossa como cristãos, né? Especialmente pela liderança de uma igreja,
né? Discernir, ver se realmente, né, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, realmente procede de Deus, está na palavra de Deus, é a verdade, né? Ou é uma mentira embalada de verdade, né? De acordo com 1 Coríntios 14, 29, e os outros julguem, né? De acordo com 1 Tessalonicenses 5, 21, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Testar os espíritos é o trabalho do corpo de Cristo, de nós como cristãos, como igreja do Senhor. E esse trabalho deve ser feito usando os dons do discernimento que Deus nos dá. Deus concedeu a cada um de nós discernimento, mas a gente precisa buscar. Buscar como? Orando, lendo a palavra de Deus, né? Tendo conhecimento da palavra de Deus. Então, principalmente quem está à frente, quem está na liderança, né? Precisamos ter esse entendimento, né? E como é que a gente pode saber que aquela palavra não é verdade, né? Eu me lembro que quando eu me converti, né, eu tinha poucas semanas, eu tive um sonho, né? Já contei isso aqui, que eu entrava numa igreja lotada, e as pessoas estavam em transe, em êxtase, gritava, e o pregador no centro, e ele pregava, era mentira, né? E eu, como eu estava chegando, eu estava ouvindo, e eu tentava falar para as pessoas que aquilo era mentira que ele estava falando, que não era verdade, não era a palavra de Deus, né? E eu ouvi a minha voz sendo chamada 3 vezes, a terceira vez falava assim: toma a minha espada e vá lutar contra esses falsos profetas, né? Aí o seu Antônio, que era o meu discipulador, né, ele me explicou o que era espada e tudo, que fui entendendo, né, o contexto daquilo tudo. E hoje em dia está pior ainda essa situação, né? Porque estão abrindo igrejas, né, que tem cara de igreja, tem cara de coisa de Deus, e na verdade não é nada disso, né? Quantas igrejas heréticas estão sendo abertas aí, né? Com a embalagem de verdade, com a embalagem de santidade, e na verdade está tudo deturpado, está tudo, né? As entranhas, né? Estão podres, estão, né? Então a gente tem que buscar de Deus esse discernimento e ajudar aqueles que estão sendo enganados. E como é que a gente pode ajudar quem está sendo enganado? É conhecendo verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É buscando a Deus em todo tempo, em todo momento. É lendo a palavra de Deus e pedindo discernimento espiritual em todas as coisas, né? Então, todo espírito, né? Nem toda pessoa que fala de Deus é de Deus. Nem toda pessoa, o diabo ele não apresenta com cara monstruosa, né? Fedido, sujo, ele aparece bonito, né? Glamuroso, né? Cheio de vitalidade, ele aparece assim, porque já pensou se ele aparece todo sujo, maltrapilho? Quem é que vai se aproximar de um sujo, maltrapilho? Então, tem muita coisa sendo falada aí que não é verdade, que não é a palavra de Deus. Por isso, nós não devemos crer em qualquer espírito, crer em qualquer um que se diz de Deus, mas que não revela Jesus Cristo em suas vidas, não revela Jesus como Senhor, não revela Jesus como o Cristo que veio de Deus, né? Devemos testar as experiências espirituais, os fenômenos espirituais e ver se realmente eles são de Deus. Há muitas profetadas por aí, né? Muita gente falando que Deus não falou. Muita gente dizendo aquilo que Deus não disse. Então, é muito fácil as pessoas caírem no engano quando elas não estão antenadas com o Senhor, através da sua palavra, da meditação e da oração, da busca incessante ao do Senhor. Então, vamos examinar os espíritos e ver se realmente eles procedem de Deus. Vamos ter uma vida de santificação, buscando a Deus de todo o nosso coração, vivendo a verdade que é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, vamos aprender que Jesus Cristo verdadeiro é essencial para o teste dos falsos profetas, né? E ninguém que apresente um Jesus falso ou que não seja de acordo com as Escrituras pode ser considerado um profeta verdadeiro. Vamos realmente buscar e entender tudo isso e ajudar aqueles que estão sendo enganados. Amém, irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas, abençoe sua vida, abençoe a todos nós, como igreja do Senhor, e que cada dia mais possamos ter discernimento, ter sabedoria
e falar do verdadeiro Jesus, o Cristo Redentor, que está sentado à direita de Deus Pai, que vai voltar para buscar sua igreja um dia. Amém? Jesus é o caminho, Amém. é a verdade e é a vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus te Amém, abençoe, meu irmão. irmão. Em nome de Jesus.